Olá pessoal, tudo bom? Beleza, beleza, beleza. O título do nosso vídeo hoje é Sem Jesus, o que seria da minha vida? Esse é o nosso título. Sem Jesus, o que seria da minha vida? E nós vamos estudar isso um pouquinho e caminhar junto um pouquinho nesse entendimento, beleza? Então, tamo junto? Só que antes da gente continuar, eu queria te pedir um favor. Primeiro que você dê seu like. Deixa aí seu like pra gente, pro YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante pra você e que você tá gostando e para que ele mande isso para mais pessoas, tá bom? Também se inscreva no canal, ative o sininho, deixa comentário ao longo do vídeo, curiosidades, o que te chamar a atenção, vai lá no comentário e deixa os comentários, tá bom? Ah, Thiago, não quero deixar o like agora porque eu não sei se seu conteúdo é bom, então assiste até o final. No final eu vou fazer uma outra chamadinha aí pro like e se você tiver achado que é relevante para você, deixa seu like, compartilha, faz tudo isso que eu pedi. Beleza? Juntos a gente pode fazer esse conteúdo espalhar. Tô com o cabelinho pro alto aqui. A gente pode ajudar esse conteúdo espalhar aí e abençoar o maior número de pessoas. Beleza? Então, vamos lá pro tema do vídeo. Sem Jesus, o que seria da minha vida? Então, beleza. Antes de contar para vocês aí o texto bíblico, eu queria falar sobre mim. Eu sou filho de pastor, sim, como todo mundo, mas desviei aí com 11, 12 anos, envolvi nas drogas, numa série de coisas, e aos 18 para 19 anos eu tive um encontro com Deus através de Jesus, e esse encontro foi real e transformou minha vida. E é interessante porque antes de Jesus na minha vida, a minha vida estava numa queda total, sabe? Uma queda total. Total. Já não tinha o respeito mais dos meus pais, já não tinha o respeito das pessoas, ninguém queria muito ser meu amigo, assim, no sentido amigo mesmo. Só tinha amigos de farra, de bagunça. E é interessante, porque aí Jesus entra na minha vida. Eu percebi que eu estava num buraco, falei, não dá, tenho que sair. E aí Jesus entrou na minha vida e hoje eu sou casado, tenho 2 filhos, tenho uma esposa maravilhosa, minha família me admira, os irmãos da igreja, a comunidade, o meu bairro, todas as pessoas que me conhecem têm um grande carinho por mim e eu vejo que foi por causa de Jesus. Jesus transformou a minha vida assim, total, literalmente. E ele transformou a minha vida com essa proposta que eu transmito aqui para vocês. Ele me tirou o pecado, percebe? Ele me salvou do pecado. Ele mostrou para mim que todos aqueles problemas que eu estava enfrentando era fruto do pecado, do erro. E que errando daquela forma, a única coisa que ia acontecer era mais problemas, mais decepção, mais catástrofes na minha vida. Sim, minha vida era... E é interessante, porque depois que Jesus entrou na minha vida, tudo mudou, sabe? Não mudou de um dia para o outro. Não vou prometer aí para você que a mudança é de um dia para o outro, porque não é. Foi ali período de muito andar com Deus. Eu já estou com Ele há 15 anos, caminhando aí para 16. Então, o meu encontro com Deus foi em 2009 para 2010. Então é interessante a gente parar para a gente pensar nisso, o que a vida da gente, o que vai mudar na minha vida se tudo dentro de mim mudou, percebe? Se tudo dentro de mim mudou. E é interessante. Peço perdão porque a minha esposa tocou o interfone ali, e aí eu precisei ir lá abrir para ela, por isso que você escutou esse... Até bom que é um quebra-gelo, né? Então, Deus mudou minha vida total. E hoje eu vivo pleno nele. Eu tenho desafios? Claro que tenho. Mas nele eu vivo pleno. E como eu estava falando com vocês, tudo isso é porque ele me ajudou a entender que nele os meus pecados já não são mais obstáculo para que eu caminhe com o Pai. Então hoje sim eu posso olhar para o Pai e eu posso estar com o Pai, eu posso trocar uma ideia com o Pai, independente do erro que eu tive, percebe? Se eu pequei, Jesus
traz para mim a proposta do perdão dos pecados. Ah, Tiago, então você está me falando que eu posso pecar todos os dias e só pecar, que mesmo assim ele vai me perdoar? Não, não é isso que eu estou falando. Porque a gente também não deve fazer de Cristo escárnio. Não é isso. A gente não tem que debochar de Jesus. A gente precisa passar por um processo de purificação, percebe? E é um processo, como uma pessoa que tem qualquer tipo de vício, ela vai passar por um processo. Não é só porque ela decidiu, vou parar, que de hoje para amanhã ela vai conseguir. Não, ela vai ter um processo, ela vai ficar uma semana sem, ela vai cair, aí depois ela vai ficar 15 dias, aí depois ela fica um mês, depois 2, depois 3, depois 1 ano, até que chega um momento que ela percebe, opa, não preciso mais disso, entende? E a nossa vida ela é assim, até em decisões muito pequenininhas, que a gente acha que é inútil, mas não é. Por exemplo, o marido que xinga a mulher todos os dias, que briga com a mulher, que espanca ou que faz isso, essa mulher vai largar ele, percebe? Então depois ele fala, o diabo roubou a minha família. Não, você mesmo destruiu sua família. E Jesus ajuda a gente nisso. Jesus ajuda a gente a trabalhar com as nossas emoções, com a nossa expectativa, ajuda a gente a não ficar cometendo vários pecados, percebe? E quando a gente cai, a gente pode limpar a mente nele, pedindo perdão ao Pai. Então, esse vídeo de hoje, ele tem essa intenção, de gerar em você essa reflexão. Se você estivesse com Cristo, o que seria da sua vida? Entende? Você já parou para pensar nisso? Que Cristo na sua vida, ele mudaria totalmente os seus hábitos, de leve, igual a gente fala lá em São Tomé e Príncipe. Leve, na calma, ele vai mudar. E quando você olhar, falar assim, nossa, já não faço mais isso, não faço mais aquilo. E o melhor, o resultado que você teria ruim de um mau hábito, agora vira um resultado bom, porque você adquiriu um bom hábito. E Jesus faz isso na gente. Quase todos os nossos maus hábitos são reflexos de traumas, de dores que a gente tem, que geram pecado. Todo vício é por causa de uma dor. Ninguém acorda de manhã falando, vou destruir minha vida adquirindo vícios. Não, as pessoas adquirem vícios por quê? Porque elas querem fugir da realidade delas, que é uma realidade de dor. Só que em Jesus há perdão. Então, o que seria da sua vida se Jesus começasse de hoje para frente te orientar, te guiar, te conduzir? Se o seu relacionamento com o Pai fosse transformado, você já parou para pensar o que seria da sua vida? E se você é cristão? Ai, Tiago, eu sou cristão, mas a minha vida continua uma bagunça. Pense nisso. Será que Jesus está sendo a pessoa que está conduzindo a sua vida? Será que você tem escutado os conselhos do Pai através de Jesus? Ou será que você tem ido só na igreja? Porque tem uma diferença. Nós cristãos, às vezes a gente acha que só ir na igreja vai fazer a gente ser a melhor pessoa do mundo. E não! Quantas vezes eu estudo a palavra em casa? Quantas vezes eu oro? Quantas vezes eu coloco os meus problemas diante do Pai e peço conselhos, como Salmos 1 fala, entende? Bem-aventurado o homem que não toma conselho com os ímpios. Quantas vezes eu, Tiago, você também que está aí do outro lado, talvez o João, a Maria, o Pedro, não sei qual é o seu nome, você pode deixar nos comentários aqui, se quiser deixar o nome, pode ir deixando. Mas quantas vezes você permitiu Jesus transformar a sua vida? Quantas vezes eu permito Jesus transformar a minha vida? Eu comecei a caminhar com Ele, agora Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, e eu tenho contato ao Pai através dEle. Mas eu tenho usado esse contato? Eu tenho ido até Ele pedir conselhos, eu tenho pedido orientação, eu tenho me submetido aos conselhos dEle? Ou quando Ele me dá um conselho, eu faço igual está escrito no livro de Tiago 1, eu lanço o rosto e falo, não quero, esse conselho não quero. Ele fala, espera, não, mas eu quero agora, entende? E lá em Tiago fala isso, quando a gente pede a Deus alguma coisa, não é para lançar em rosto. Se Ele falou, obedeça. Pediu conselho?
entende? Só que Deus em muitos momentos não transforma a nossa vida por causa disso, porque nós não permitimos Ele mexer. Então o tema do nosso vídeo é esse: sem Jesus, o que seria de mim? Entende? O que seria de mim, de você? E Jesus na nossa vida, o quanto nós podemos melhorar e mudar e crescer e desenvolver, entende? Só tem como saber começando uma caminhada com Deus através de Jesus, entende? Não tem como saber o resultado final se você nunca começar. Então comece, ande com Deus através de Jesus. Não escute essas pessoas que ficam falando blá, 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 blá. Sei que agora talvez possa tomar um monte de hater por estar falando isso, mas eu não estou nem ligando, entende? A minha preocupação é com você e com o que Deus tem para você. Então, não perca tempo, ande com Deus, deixe Ele transformar a sua vida. Experimente isso, se dê essa oportunidade de ter conselhos da parte de Deus, de estar com Jesus todos os dias e ser aconselhado por Deus como Jesus foi na sua vida e viver pleno com Ele, cheio do Espírito dele, e depois me conta, entende? O que Deus fez com você, se a sua vida está melhor ou pior, beleza? Então se você gostou do vídeo, agora deixa o seu like, mete aí o dedão, ó, e dá um like aí pra gente. O YouTube precisa entender que você está gostando, então você precisa mostrar para ele, então me ajuda nisso, tá bom? Deixa o like aí, um comentário também. Coloca aí no comentário, concordo, não concordo. Ó, Thiago, você falou bem. Seja o que for, deixa seu comentário. Tema de outro vídeo, dúvida que talvez você tenha acerca da fé em Jesus e de servir a Deus através de Jesus Cristo. Então deixa aqui que eu vou ter todo o carinho de produzir o conteúdo para vocês, tá bom? Beleza? Qualquer dia eu faço um vídeo sobre mim, mas ainda acho que não é o tempo, porque nenhum de vocês ainda me perguntou: ah, Thiago, quem é você? O que você fez? E de onde você tirou seu conhecimento? Aí eu falo um pouquinho de mim quando vocês estiverem interessados em saber. Mas no momento, ó, deixa o like e o comentário aqui, tá bom? E se gostou, se inscreva também aí no canal, tá? Tem outros vídeos. Thiago, tem mais vídeos como esse? Sim, tem. É só ir no canal aqui e maratonar, porque todos os dias, de segunda a sexta, eu deixo aí vídeos como esse, de 10 a 15 minutos, falando melhor da fé cristã, falando de Jesus, estudos bíblicos, devocional. Então aproveita, vamos caminhar junto e vamos crescer junto, beleza? Então grande abraço aí para todos, inscritos e não inscritos. Que Deus abençoe aí a vida de cada um de vocês, tá bom? Grande abraço!